sou o Felipe e eu vou falar um pouco sobre o sistema de bioreator à membrana para a remoção de nutrientes do esgoto sanitário. O bioreator à membrana é um processo muito similar ao sistema de lodos ativados. A principal diferença entre eles é que o bioreator à membrana não precisa do decantador secundário, porque a função deste é substituída pela filtração, seja ela microfiltração ou ultrafiltração, realizada pelas membranas que são acopladas ao tanque biológico de reação, de modo que toda a biomassa esteja concentrada no tanque e assim aumente a eficiência do sistema. Um grupo de pesquisa de Florianópolis realizou um teste com um bioreator à membrana em batelado sequencial para verificação da eficiência de remoção de nutrientes e matéria orgânica desse sistema. O tanque era composto por um misturador para a homogeneização da biomassa, os difusores de ar para injeção de oxigênio no sistema e os módulos de membrana para a filtração e remoção da matéria orgânica. O fluxo crítico de 11,10 litros por metro quadrado hora apresentou problemas de comatação da membrana e elevação da pressão de transmembrana, o que diminuiu a eficiência do sistema. Para o outro fluxo de permeação testado, de 5,55 litros por metro quadrado hora, a remoção de DQO atingiu patamares de 99%, enquanto a remoção de nitrogênio apresentou 96% em média. Nos primeiros dias, a remoção de fósforo foi ineficiente, devido à necessidade de aclimatação do afluente no reator. A partir de 150 dias, a remoção de fósforo passou do patamar de 90% de eficiência. A principal vantagem do sistema de membranas, além da alta taxa de remoção de nutrientes, é o ganho de espaço, ou seja, a diminuição do espaço necessário para a construção desse sistema, em relação aos outros sistemas como lodos ativados e lagoas de estabilização. Principalmente, essa vantagem se torna mais evidente ainda em grandes cidades. A sua principal desvantagem, entretanto, é que para sua construção e para sua utilização, para sua operação, o sistema se torna mais caro, se torna mais oneroso, o que em muitas situações pode o tornar inviável. O sistema de escoamento superficial no solo consiste na aplicação do efluente líquido de uma maneira controlada e intermitente, fazendo-o escoar em um solo de baixa permeabilidade por uma rampa pouco inclinada coberta por vegetação. À medida que esse efluente líquido percola pelo terreno, boa parte dele evapora, uma pequena parte infiltra, uma vez que o solo tem baixa permeabilidade em geral, e o restante vai ser coletado na parte inferior do terreno, a jusante por um canal. O processo de depuração acontece justamente à medida que o fluido percola pelo solo e pela vegetação, sendo a filtragem diretamente exercida pelas plantas e pelo solo, retirando os materiais em suspensão do efluente, e a oxidação biológica feita pelas plantas e pelos micro-organismos presentes nos solos, que fazem a decomposição da matéria orgânica do efluente líquido. A principal característica que diferencia esse método dos demais métodos de aplicação no solo é o fato do efluente escoar em uma rampa de pequena declividade, onde a água excedente é coletada e enviada para um destino adequado. Como esse método é normalmente estudado como sendo um pós-tratamento para tanques sépticos ou filtros anaeróbios, na prática ele funciona como um tratamento secundário. No que se refere ao nitrogênio, segundo Araújo, o principal mecanismo de remoção ocorre devido à nitrificação e remoção pelas plantas, porém também pode ocorrer o processo de desnitrificação e volatilização da amônia. Tal característica leva a valores totais de nitrogênio decrescentes ao longo do percurso do fluido sobre a rampa. Já em relação ao fósforo, segundo Wen et al., há várias maneiras de remoção, como a adsorção, a precipitação química, a imobilização na forma de compostos orgânicos ou a simples remoção pela vegetação. No que se refere às principais vantagens desse sistema, podemos citar o fato de ser um tratamento secundário avançado e eficiente, possuir uma operação simples, uma implantação barata, uma cobertura vegetal reaproveitável e, além disso, possuir poucas restrições quanto ao meio se comparado aos demais sistemas de aplicação de efluente no solo. Como desvantagens desse sistema, podemos citar a limitação pelo clima, com taxas de aplicação limitadas em tempos úmidos, taxas de aplicação limitadas pelo tipo de cultura vegetal empregada e culturas vegetais limitadas pela declividade do terreno ou pelo tipo de efluente a ser tratado. Além disso, esse sistema é considerado inadequado em terrenos planos ou muito íngremes, sendo recomendado pela ProSab uma declividade de rampa entre 2% e 8%. Olá, meu nome é Gabriel. Eu vou falar um pouquinho sobre o Wetlands Construídos, que é um outro sistema de tratamento e remoção de nutrientes. Esse sistema é constituído basicamente por plantas aquáticas, que podem ser plantadas em lagoas, em canais rasos ou até em tanques,
e o mecanismo de tratamento é através de processos físicos, químicos e biológicos. Um sistema wetland pode funcionar através de fluxo horizontal ou vertical, sendo que o horizontal pode ser de forma superficial ou subsuperficial. A remoção de nutrientes no sistema wetland pode variar de acordo com a tipologia do sistema escolhido, mas a premissa básica é a mesma, na qual as plantas são o principal responsável da remoção desses nutrientes através de plantas macrófitas aquáticas que produzem enzimas que fazem o tratamento, essa absorção de nutrientes, por exemplo, como o nitrogênio, agindo na nitrificação e na desnitrificação. Por se tratar de um sistema consolidado dentro do mercado e reconhecido mundialmente, existem diversos exemplos de implantação desse sistema em diversas regiões do mundo. Eu queria trazer para vocês aqui hoje um exemplo que foi feito nos Estados Unidos, ao norte do Texas, no qual o sistema faz parte de todo um processo de tratamento da água, em que é levada para um outro sistema de tratamento para potabilização dessa água. O sistema wetland dessa estação é constituído por mais de 7 milhões de metros quadrados e responsável pelo tratamento de mais de 340 mil metros cúbicos por dia, o equivalente a mais de 2 milhões de habitantes. Essa estação de tratamento é responsável então pela remoção dos nutrientes, principalmente do fósforo e do nitrogênio, e também de sólidos suspensos que eventualmente permaneceram depois do tratamento primário e secundário. Depois de tratado pelo sistema wetland, a água tratada é bombeada a um outro sistema de tratamento que vai fazer o tratamento para a potabilização dessa água, que então é destinada novamente para as residências e assim se torna fechando o ciclo de tratamento da água. Esse é um sistema bem interessante de tratamento da água, em que não termina no sistema wetland, no tratamento terciário, e ele continua para a potabilização da água. É muito recorrente em países ou locais onde existe escassez de água, então a água sendo uma matéria-prima muito escassa na região, esse tipo de tratamento é totalmente válido e muito utilizado pelos países. Olá, eu sou o Lucas Yukio e vou apresentar algumas tecnologias em fase de pesquisa experimental para a remoção de nutrientes. Na degradação fotocatalítica, são aplicados nas águas residuárias nanocompósitos de dióxido de titânio ou cobre-zinco óxido de grafeno reduzido, que sob interação com fótons de luz visível, alteram sua camada de valência e provocam a liberação das hidroxilas das moléculas de água, que causaram nitrificação da amônia a uma eficiência de 80,7% em laboratório, sob tempo de detenção de 2 horas. A nanotecnologia de troca híbrida de íons utiliza nanopartículas metálicas como óxido de ferro impregnadas em resinas de forte troca aniônica, como poliestireno em ligação cruzada com divinilbenzeno, que mostraram a dispersão de moléculas fosforadas ou nanopartículas de ferro zero valente, que desencadearam nitrificação. Para aumentar a eficiência do sistema em até 10 vezes, esses materiais que provocam reação dos nutrientes nas águas residuárias podem ser aderidos ao microrobô dióxido de grafeno, ou dióxido de titânio, que percorrerá o rejeito com peróxido de hidrogênio, que na presença de platina se degrada em água e bolhas de oxigênio, soltas gerando impulso, e com uma camada interna de níquel que possibilita a pilotagem externa por campos magnéticos. Há também pesquisas de biotecnologia em bactérias e microalgas geneticamente modificadas para aumentar sua eficiência de consumo de nutrientes do esgoto, com determinadas espécies modificadas para a liberação de íons reativos ou aumento da produção de biomassa, e também em minerais rochosos como siderita e pirrotita, para melhoria do substrato de biofilme e aumento da eficiência da nitrificação. Obrigado!